Olá, começa mais uma nova série em nosso programa diário de ensino, edificação e desenvolvimento da Palavra de Deus. Essa semana vamos estudar sobre a Igreja Apostólica de Jesus Cristo, desde a sua origem até os nossos dias. Hoje vamos aprender sobre a origem da igreja após a ressurreição de Jesus. Preparado para viajar no tempo? Eu sou o Bispo G e começa o programa Escola de Profetas. Bom, vamos hoje então tratar desse assunto tão importante que é a origem da igreja. Como é que ela é formada, qual é a estrutura. Para nós avaliarmos um pouco a respeito da igreja, nós temos que entender sobre os propósitos de Deus. Então, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi crucificado na fundação dos tempos. Ao olharmos isso, nós vemos que já havia uma previsão por parte de Deus de algo que iria acontecer antes que Adão, que Eva existissem. Já havia uma previsão de que o homem e a mulher iriam pecar contra Deus e iriam, de alguma forma, se submeter ao inimigo. Mas o Senhor, que conhece todas as coisas, Ele é o Deus eterno, Ele é todo-poderoso, é onipotente, Ele deixou já uma abertura para sanar aquilo que iria acontecer. Ele já tinha a previsão de Jesus Cristo vindo, o Filho de Deus, e pisando a cabeça da serpente. Tanto que quando nós vemos ali, no próprio local onde o homem veio a pecar, a desobedecer ao Senhor, o Senhor já dá também um escape. Ele fala, o filho, a descendência, o descendente da mulher, vai pisar a cabeça da serpente. Então, fazendo parte de uma estrutura, de um plano, o Senhor, contando, obviamente, com toda uma estrutura que viria, uma estrutura que nós podemos até entender de ordem familiar. Ela chega num momento que não dá mais para ser simplesmente um povo, uma nação, uma descendência, mas aí havia necessidade da salvação. E desse projeto de vida que começou com Adão e Eva, culminasse alcançando toda a humanidade. E ao analisarmos isso, nós vemos que de 3 homens que vieram a compor toda, vamos dizer assim, toda a população da terra, esses 3 homens, os 3 filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé, eles tinham em si uma estrutura de povoamento e também uma herança abençoada através de Adão, que tinha recebido uma palavra que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Desses 3 homens que sobreviveram junto com Noé, de uma geração maligna, corrupta, nós vemos então que sobre os 3 está projetado um futuro de salvação. Na descendência de um dos 3 viria o Cristo, o Filho de Deus, o descendente, lembra bem, descendente da mulher. Então, o que ocorre é que nos próximos momentos a gente percebe que o inimigo, ele começa a reagir. Se ele ali no Éden já tinha subjugado o homem e de repente percebeu que há uma alternativa para essa condição que ele estava agora, a condição de ficar embaixo, vamos dizer assim, do domínio do diabo, nós percebemos que ele procura o quê? Métodos para sair dessa condição. E é assim que o inimigo age. Ele age da seguinte forma, você tem uma orientação que vem de Deus, você age, ele vai e reage, e assim por diante. Então, era necessário não só mais um povo, mas havia necessidade de existir algo que vencesse essa estrutura e que se movesse. E é assim que foi criada a igreja. Mas para você entender um pouco melhor, veja bem, assim que o homem sai do Éden, e ali ele está embaixo de uma condenação, lembra dos 3 homens? Um deles foi amaldiçoado, Cão, foi amaldiçoado. O inimigo que já é maldito, ele procura alguém amaldiçoado para potencializar a maldição para que a bênção não ocorra. Então, esse lado espiritual, ele deve ser muito bem tratado. A bênção e a maldição. A maldição do Éden, que chega,
que tem origem na desobediência, e a bênção que vem a partir do quê? Da obediência. Então a Bíblia diz assim como entrou o pecado através de um homem ali no Éden, também da mesma forma veio a salvação através de um homem, Jesus Cristo. E aí o que ocorre? Jesus viria, mas viria como? Viria através de um daqueles três. E o que foi profetizado que teria essa bênção seria um desses três. Obviamente o maldito era Cão, Jafé, alguém que talvez não tivesse tanta expressão, mas nós percebemos que na descendência de Sem surge um homem que crê. Surge um homem chamado Abraão, e a Bíblia, olha, preste bem atenção nisso. A Bíblia nos coloca que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então, o início da caminhada com os descendentes de Sem tem essa origem mesmo em Abraão. Alguém que vivia no meio da idolatria ali em Babilônia, e vamos lembrar, Babilônia tem origem na descendência de Cão, que tinha recebido a maldição, e que ali havia o potencializar daquilo que nós colocamos como a idolatria, a malignidade, toda a contaminação que queria tirar o quê? A bênção que através dos descendentes de Sem surgiria. Mas será que a salvação teria que ficar o resto da vida somente aos descendentes de Sem? Como é que ficariam os descendentes de Jafé? E os descendentes de Cão, que receberam a maldição? Andariam o resto da vida embaixo de maldição? De maneira nenhuma. Quando o Senhor faz a obra, ele faz de forma completa. E aí, o advento de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o ungido, que viria para transformar essa situação e quebrar, vamos colocar assim, essa submissão, essa sujeição ao pecado e, desta forma, o inimigo, viria através de Jesus Cristo. Porém, veio por Jesus, glória a Deus, mas e até chegar em Jesus? Então, a Bíblia fala a respeito da origem da igreja. A igreja, ela tem um fundamento. Por isso que existe esse fundamento. E a Bíblia diz que o fundamento é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas por que o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Sabe por quê? Porque havia necessidade de algo que foi profetizado se cumprir. E para se cumprir, haveria o quê? Esse embate. Então, o povo de Israel, que recebeu depois a promessa, tomaria atitudes. E, obviamente, se aproximaria mais de Deus. Quem é que caminhava junto com o povo de Israel? Eram os profetas. Os profetas davam orientação. Moisés, que foi um profeta e também um legislador, recebeu a lei e trouxe a lei. Nós percebemos, então, que existia a palavra, que veio e tem origem profética, que traria um direcionamento, que seria, como a própria Bíblia diz, um aio, uma ama seca para o povo de Israel, para que houvesse o quê? A maturação, e eles chegassem à maturidade para poder receber a graça. Então veja bem, vamos retornar um pouquinho. Fundamento, é a base estrutural, a base dos apóstolos e profetas. Então os profetas vieram trazendo todo o encaminhar, desde a época de Adão, até chegar em Cristo Jesus, e o último profeta que nós conhecemos do Antigo Testamento, que foi João Batista. E ali em João Batista começa a ser instaurado um reino. E através desse reino, nós começamos a observar que há uma estrutura espiritual que nasce verdadeiramente e nasce com poder para pisar definitivamente a cabeça da serpente. E que estrutura é essa? Que tem uma base nos apóstolos e nos profetas. Então veja, a palavra profética, a lei, ela é um orientador, a ama seca é o aio. Então a palavra profética, ela vem para dar um caminho. E, obviamente, orientar para que não haja o quê? A derrota, porque o inimigo ele toma posições. E nessa situação, quando chega em Jesus Cristo, nós percebemos que se cumpriu aquilo que era a vontade do Senhor. Porque na descendência de Sem vem o Cristo, o Filho de Deus, e nessa descendência de Sem, o Cristo, o Filho de Deus, iria inaugurar um novo tempo. Aí é que entra o quê? Entra a outra parte do fundamento, que é o apostolado.